Gente, eu quero fazer uma oração por você e logo depois dessa oração, a gente tem uma palavra de fé para dizer ao seu coração, tá? E eu espero que hoje, o dia de hoje, essa live venha te ajudar a melhorar os seus pensamentos. O nome do hino Santi é Holy para sempre, Holy Forever. Que Holy para sempre? Holy Forever. HOLYFOREVER. Holy Forever. Se você colocar só o Holy, você já encontra ele. Bem dizer, só tem ele mesmo assim. Tá? Ou então, se você quer na versão português, você vai encontrar Santo para Sempre. Quem canta é Gabriel Guedes. E se for em inglês é Cristollen, tá? É o nome do cantor, tá bom? Então eu quero fazer essa oração por você e pedir a Deus pela sua vida, tá? Já separa a sua Bíblia, separa o seu bloquinho e o seu copo com água, tá? Para você não se levantar na hora da palavra para beber água e perder a palavra que vai ser pregada hoje, tá bom? Então deixa eu orar por ti e pedir a Deus pela sua vida nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa manhã para te agradecer por mais uma oportunidade na tua presença, Senhor. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada por estar aqui no nosso meio. Eu creio, Pai, que o Senhor nesse momento está visitando cada pessoa que entra nessa live. Seja ela que está aqui já falando comigo, dando bom dia, sendo espectador dessa live. E esse que está na FOIU também, que passou, ficou lá longe, mas de longe mesmo ele está assistindo, ele está participando, ele está ali, né, recebendo essa oração no seu coração. Que nesse momento, Pai, abençoa essas pessoas, meu Deus. Que o Senhor venha dar força àquele que está sem força. Venha dar ânimo àquele que está triste. Venha levantar o caído, Senhor. Venha libertar essa pessoa da depressão, da ansiedade. Venha tirar os problemas, meu Pai, que tem causado ao seu derredor. Que o Senhor Deus venha restaurar a saúde, vem restaurar a família, vem restaurar a vida dessa pessoa, Pai, porque ela está aqui nessa manhã. Muitas estão até desesperadas, Senhor, desesperadas pelos problemas que acometem a vida dela todos os dias. Ah, Deus, eu escutei uma história de uma moça hoje pela manhã, que ela disse assim: eu nunca gravei um vídeo, mas hoje eu vou gravar porque eu estou me sentindo muito triste na minha alma. E ela estava decidida a desistir de viver. Mas o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Naquele momento que ela estava falando ali, surgiu uma mulher cantando louvor e chegou junto dela e disse: Jesus te ama. Disse para ela que Jesus quer muito bem dela, que ela não deve desistir. A mulher não a conhecia, a mulher não sabia quem era ela. Mas a mulher fez ela chorar mais e mais e dizer: poxa, como pode? Essa mulher não me conhecia, do nada ela veio aqui me dizer que Jesus me ama. Então Jesus te ama, meu amigo. Nesse momento, você que está participando dessa oração, saiba que desistir não é a melhor escolha. Desistir não é a melhor atitude. Mas seguir em frente sim, porque Jesus está contigo. Nesse momento o Senhor Jesus te abraça. Nesse momento o Senhor Jesus te dá carinho. E Ele quer que você erga a cabeça
para ser feliz. E olhe para esse céu e veja o quanto Ele está aguardando você, o quanto Ele precisa que você olhe para Ele nesse momento, porque Ele quer te dar amor, Ele quer te dar paz nesse momento. Então receba no teu coração a paz de Deus, receba no seu coração a alegria, a força de Deus dentro de você. Meu Pai, faz isso, Senhor, nessa manhã. Eu não sei quem está vendo essa live, Senhor. Eu não sei que nem quem nesse momento estava precisando dessa oração. Mas eu sei de uma coisa, meu Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, nesse momento, supre, Pai, a necessidade do teu povo. Enxuga toda lágrima, Senhor. Porque diz na tua palavra que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Se ontem para ela não foi bom, hoje, a partir de agora, a vida dela tem uma nova vida, Senhor. Uma nova perspectiva de ser feliz. Que a partir de hoje, Deus, o Senhor vem abrir a mente, o coração dessa pessoa para poder te receber. E ela possa, meu Deus, olhar para o alto, olhar para frente e ver o quanto o Senhor é bom. Começa a abençoar ela, Senhor. Começa a colocar a paz nesse coração. E ela possa, sim, seguir em frente. Seguir para frente. Olhando para Ti. E não querendo desistir da vida. Senhor, fala através da Tua palavra nessa manhã, Deus. Nos ensina o Teu entendimento, a Tua sabedoria, Senhor. Ensina o nosso coração a vencer os obstáculos. Tira de nós a negatividade, tira de nós os pensamentos, meu Pai, que nos leva para o fundo do poço, mas que tudo aquilo que o Senhor fala nessa manhã seja para nos levantar, para vencer mais um dia, vencer mais um leão, vencer mais um gigante. E eu entrego, Pai, essa live em Tuas mãos, a nossa vida diante da Tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Bom dia Maria Piedade. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Gente, vou desligar aqui o som, porque senão vocês não me ouvem direito. Escuta bem, que tem uma mensagem para dizer ao seu coração nessa manhã, que está escrito no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Você que não tem, depois quer baixar, baixa uma Bíblia no celular, no tablet, no seu computador, para depois você ler. Para você saber que aquilo que eu estou lendo aqui é a mensagem da Bíblia, tá? Não é de outro livro qualquer, tá bom? Então, abra aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 11. Gênesis, capítulo 28, versículo 11. Se você não tiver a Bíblia, você anota. Anota no seu bloquinho para depois você ler. Escuta bem. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Eu estou falando de Jacó, tá bom? E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Obrigada, Verônica. Isso mesmo, Gênesis capítulo 28, versículo 11. Deixa eu só fixar aqui. Anota aí, gente. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque.
darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, bom dia, Valdete. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Bom dia, Bianca. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa. Amém? Ora, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Antes dessa mensagem, Jacó, ele não tinha muita fé em Deus, mas, seu pai tinha e orava por ele. E o que aconteceu? Jacó teve um sonho. E nesse sonho, Deus se revelou para Jacó. Bom dia, Tereza. Bom dia, Mari. Se revelou para Jacó, dizendo para ele que aquele lugar que ele estava era um lugar santo por causa dele. Ele era abençoado. Bom dia, Mari. Ele era abençoado por Deus, então, porque ele era abençoado, aquele lugar que ele estava era uma bênção. E aí Jacó não sabia, Jacó não entendia a paz do Senhor. Bom dia, Lopes. Paz do Senhor, Lopes. Então, Jacó teve esse sonho e Deus mostrou para ele que através dele, a descendência dele ia ser uma bênção. A descendência dele ia ser bem-aventurada. Então Deus diz: eu estou com você, Jacó, eu cuidarei de você por onde quer que você for. Mas, Ângela, o que tem a ver essa mensagem comigo? Isso foi com Jacó, não foi comigo. Mas Deus, ele está dizendo para você, nesse momento, que ele é com você. Independente de quem você seja. Mas, preste atenção, Deus será com você se você der acesso a ele ao seu coração. Se você der acesso a ele para dentro de você. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas eu não quero ser crente. Eu sempre falo isso aqui. Eu não quero ser cristão, eu não quero servir, eu quero quero que você faça oração por mim, está tudo certo. Mas, Deus, você não pode ficar o tempo todo dependendo da minha fé. Você não pode ficar o tempo todo dependendo da fé do pastor. Você não pode ficar o tempo todo dependendo da fé da diaconisa, da missionária. Você não pode. Você tem que depender da sua fé. Mas a minha fé é pequenininha. Mesmo sendo pequenininha, você é que tem que tomar atitude. Ora, o cego de Jericó estava lá sentado à beira do caminho. Lá sentado. Jesus estava passando. Se ele não gritasse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Será que Jesus teria visto esse cego? Será que Jesus teria olhado para o cego? Não, não tinha. Por quê? Porque ele estava calado, ia ficar lá. Todo mundo ia passar, ele só ia escutar que ele era cego. Mas
Não ia acontecer nada. Mas ele fez o quê? Tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude para Jesus o vê-lo. A moça que estava há mais de 12 anos com fluxo, né, lá, direto na hemorragia, escondida dentro de uma caverna, com medo dos preconceitos do mundo, né, temerosa, pensando, poxa, se eu sair, as pessoas vão dizer, sai daqui, né? Você é impura, você é imunda, você não pode ficar no nosso meio. Mas ela escutou ouvir falar o nome de Jesus e decidiu, se eu tão somente tocar na orla, na ponta da veste de Jesus, eu serei curada. Tomou uma atitude. Ela foi até Jesus, ela se espremeu no meio da multidão. E nessa espremida de multidão, ela deve ter sido pisada, ela deve ter sido mais espremida ainda, mas ela foi. Lá embaixo, se arrastando, ela foi e tocou na veste. Uma atitude. Ora, aonde você está, estou dizendo para você, se você quer que seja uma bênção, se você quer que Deus abençoe você e todos ao seu redor, você tem que consagrar esse lugar na sua casa. Todos. Não só sua casa, mas seu filho, seu marido, sua esposa, todos. Deus fala aqui, seus descendentes serão como o pó da terra. Não é só Deus aqui não está só falando de Jacó, só os seus filhos. Deus está falando uma multidão de pessoas. E se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. O que acontece quando a gente, mulher, né? A gente tem filhos, aí dos filhos vêm os netos, depois vêm os bisnetos, os tataranetos, e aí eles começam a se espalhar pelo mundo. Mas imagina mais ainda. Quando você começa a falar de Deus, ensinar, né, o seu filho o caminho que ele deve andar. Eu não falo nem falar de Deus, mas você começa a ensinar o seu filho o caminho correto, né? E dali ele começa a crescer, desenvolver, ser uma ótima pessoa, né, como filho. E ali do seu filho vem o seu neto. E o seu filho ensina aquilo que você ensinou para ele, para o filho dele. Entende? E aí você começa a ver o quê? Se você estiver vivo daqui para lá, começa a se espalhar, né? Por todo o mundo. Ele vai viajar para outro estado, viaja para outro país, e aquela índole que você ensinou para o seu filho, que passou para o seu neto, do seu neto do bisneto para o tataraneto, e assim vai. Bom dia, Vânia. Assim vai. Então, Deus mostrou para Jacó, num sonho, que ele poderia ser a bênção da sua família. E aí ele disse tanto do oeste para o leste, para o norte e para o sul: todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Mas, Ângela, eu estou me sentindo não abençoada. Eu estou me sentindo muito mal ultimamente, eu estou muito triste, muito para baixo. Mas, gente, às vezes a pessoa fala tanto negativo, a pessoa vive tanto o negativo e esquece que Deus, Ele está acima de todas as coisas na nossa vida. A gente tem que parar com essa coisa de estar só proferindo maldição da nossa boca. Da nossa boca, tanto sai a bênção como a maldição. Às vezes a gente fica com altos sentimentos dentro da gente e a gente tem que pensar que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de você. Ah, mas eu sou humano, eu sou ser humano. Você acha que o Senhor Jesus não passou por tudo e muito mais do que a gente? Pensa, o Senhor Jesus veio ao mundo como criança, cresceu, brincou, né? Mas quando ele chegou à idade já adulta, bom dia, Eli, a paz do Senhor, ele começou a pregar a palavra de Deus no pátio do templo. É tanto que os sábios diziam assim:
esse menino tão novo já tem essa sabedoria toda, mas ninguém sabia que ele era filho de Deus. E a partir do momento que o Senhor Jesus decidiu entregar-se totalmente para Deus, totalmente para Deus, o que foi que aconteceu? Ele se batizou nas águas. Ele precisava? Não precisava ser batizado nas águas. Mas ele quis. Ele quis ser batizado nas águas. Ele não tinha pecado, mas ele se batizou. E nisso que ele se batizou nas águas, o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus. E ali por diante veio as perseguições. Veio as críticas, veio tudo naquele lugar. Mas o Senhor Jesus se permaneceu firme. Bom dia, Elizabeth. Vamos orar daqui a pouco, tá, Eli? Preste atenção na palavra que vai te abençoar, tá? Então, escuta, você que está aqui. Às vezes a gente só fala o negativo, negativo, e a gente não para meditar nessa mensagem. Para você, de vez em quando vier o pensamento negativo para você, você começa a meditar, poxa, o Senhor Jesus se fez homem, se fez carne no meio de nós, passou privações, passou perseguições, mas se continuou firme em Deus. Mas Jesus não era Deus, Jesus era filho de Deus. Foi filho de Deus, é filho de Deus. Mas Deus estava ali só olhando para ver se ele ia permanecer firme. Olha, com Jesus, hein? Com Jesus. Então, ele passou por situações de palavras negativas, pessoas que foram atrás dele para jogar ele no penhasco, para matar ele, para fazer tudo com Jesus. Mas Jesus estava ali, ó, com autoridade e poder, estava ali com fé, mostrando para multidões que Deus era Deus, que Deus podia, né? Aí faz aquela canção assim, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, mas eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Sempre ele vai continuar sendo Deus, independente da situação. Então você que está aqui, preste atenção. Se você der acesso para Deus, você nunca mais sentirá ansiedade. Se você der acesso para Deus, você nunca mais vai ter depressão. Se você der acesso para Deus dentro de você, você não vai ter mais problemas familiares. Se você der acesso para Deus, os problemas no trabalho, os problemas que acometem você à sua volta, vão sumir. Mas como é esse acesso, Ângela? Como é esse acesso que está aqui, ó, com Jacó? Jacó, ele queria ter um sinal de Deus para poder, né, ser abençoado. Mas escuta, Deus teve que descer num sonho para falar para ele? Falou sim, mas tanta coisa que Deus falou com Jacó, Jacó lutou com Deus para poder receber a bênção. E olha que Deus feriu a coxa de Jacó e disse assim, eu quero ver se ele não me solta agora por causa da dor. Mas ele não soltou, ele disse, não, o senhor só vai voltar para o céu quando o senhor me abençoar. Você tem brigado com Deus para poder ser abençoado? Ângela, eu brigar com Deus? Deus me livre. Que é isso? Mas eu falo em briga, gente. Eu falo que você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Por que eu vivo falando isso direto para você? Porque a palavra de Deus diz que, a semana passada que eu falei isso, se conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você pode ser livre de tudo o que acomete dentro da sua alma. Você está com a alma amargurada, você está com a sua alma triste para baixo, mas você pode vencer tudo isso. Você pode vencer. Entendeu? Bom dia, Gil. Por que tá? Então, escuta. Deus, ele quer abençoar você.
Não é se Deus quiser, não, gente. Ah, se Deus me quiser, só se você não estiver bem com Deus. Está entendendo como é que é? Quando eu não estou bem com Deus, quando eu não tenho, né? Eu vivo direto, eu saio da igreja e vou pecar. Bom dia, Eva. Eu saio da igreja e vou fazer o que é errado. Aí eu fico falando, se Deus me quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus também não me quiser, Ele também não vai me abençoar. Não, olha, na palavra de Deus diz que tudo, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para a tua vida. Mas para eu ter esse propósito, né, total e completo na minha vida, eu tenho que dar acesso para Deus entrar dentro de mim. Eu não posso ficar com mimimi, com mais, não. Eu tenho que dizer, Deus, eu quero que minha família seja diferente. Eu quero que a minha família seja uma bênção de paz, de tranquilidade na minha casa. Eu quero ter saúde, eu quero ter uma vida próspera. Mas para eu poder ter tudo isso, eu preciso dar acesso para Deus dentro de mim. Eu preciso. Não adianta eu dizer assim, eu estou dando acesso para Deus, eu louvo a Deus. Tem pessoas que são assim, aí dizem assim, eu estou indo para a igreja. Tá, você só vai para a igreja uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Aí você vai só uma vez no ano na igreja, que é no final de ano você vai lá para a igreja. E o resto do ano você não vai mais nem um dia. E os outros dias é para você fazer tudo o que é de errado. E se Jesus voltar nessa época? Você já pensou? Aí você fica reclamando, não, porque a minha vida é assim, a minha vida é assada, a minha vida é não sei o quê. Mas está assim porque você quer que fique assim. Você não quer dar ouvido para Deus. Poxa, Ângela, por que você está tão dura? Não estou sendo dura, eu estou dizendo a realidade para você. Uma realidade. Se você disser assim, Deus, eu quero o Senhor dentro de mim, é fazer feito a Teresa, que está aqui, ó. A Teresa, ela entrou na minha live num dia de tarde, na live das 18 horas. Ela entrou na minha live das 18 horas. E ela começou acompanhando a live. E aí, nesse momento, ela falou algo comigo aqui. Eu comecei a conversar com ela durante a live e disse, olha, você pode participar conosco na live pela manhã às 7 horas? Ela disse, posso. Venha para poder aprender como você vai vencer a sua ansiedade. E aos poucos, eu nem sabia que ela tinha ansiedade generalizada. Ela não tinha dito isso para mim logo no início. Ela veio dizendo o testemunho dela. Então ela tomou uma atitude, ela começou a dar acesso para Deus, ela começou a abrir, né, o coração, a alma dela para Deus, para entender que Deus podia curá-la de toda ansiedade, né? Tem a Idália do mesmo jeito, a Grazi. Então, são mulheres que chegaram aqui, não foi a Ângela que curou você. Não foi. Foi sua fé, foi a sua atitude de dizer que esse lugar que você está seria uma bênção, feito Deus falou com Jacó. Você determinou que esse lugar foi uma bênção para você e tinha que ser. E Deus começou a operar o milagre sem você nem muito perceber. Depois de um tempo foi que você, poxa, eu não estou nem tomando remédio mais. Eu estou outra pessoa, até as pessoas que estão do meu lado estão percebendo que eu estou diferente. As pessoas que estão do meu lado estão percebendo que eu estou mais calma, mais tranquila. Nunca mais eu tive ansiedade. Mas porque você ouviu a voz de Deus, não foi a voz da Ângela. Entendeu? Não foi a minha voz, não foi a minha oração que fez a bênção acontecer. Foi a sua fé em Deus de tomar uma atitude, de sair da sua zona de conforto e dizer, Deus, eu quero o Senhor em mim. Eu quero o Senhor dentro de mim. E aí Jacó disse aqui. Jacó disse, teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Ora, quanto tempo faz que você não congrega?
Quanto tempo faz que você não abre a sua boca para falar com Deus? Quanto tempo faz que você não abre a boca só não, que você se lança nos braços de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força? Quanto tempo faz? E você vive aí dizendo assim, Ângela, ora por mim, eu estou desesperada, eu estou agoniada, eu estou com a minha cabeça cheia de coisa, eu só quero chorar, eu só quero sumir. Quanto tempo faz que você verdadeiramente não teve um encontro real com Deus? Para pensar. Talvez Deus, talvez não, Deus está o tempo todo na porta do seu coração, dizendo assim, meu filho, deixa eu entrar. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você, né, buscando a Deus, talvez você vá a semana toda para a sua igreja, talvez você vá a semana toda, né, buscar lá a Deus, mas o seu pensamento está distante, o seu coração está longe. Já parou para meditar nisso? Você vai lá, se senta lá, o pastor está pregando e você está pensando no feijão que vai cozinhar em casa. Talvez você vai para a igreja e você está pensando, poxa, meu filho está em casa e está precisando de mim. Ah, você está lá na igreja, o pastor está pregando e você está pensando, o que eu vou fazer amanhã? Você só fica pensando no amanhã. Você só fica pensando no adiante. Você não fica pensando no momento. Que você, naquele momento ali, você tem que buscar a Deus, você tem que abrir o seu coração para Deus. É naquele momento, gente. Você não sabe se quando você está ali buscando, se depois que você sair dali alguns minutos à frente, você ainda vai estar respirando. Para pensar na sua vida. Para pensar em você. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo em sua palavra. Em sua palavra. Deus está dizendo, eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Deus estava dizendo a Jacó e está dizendo para você. Deus está dizendo para você, nessa manhã. Deus está com você. Mas para você também tem que estar com Deus. Não é só pela metade. Que é assim, a pessoa está buscando a Deus, eu estou orando, eu estou louvando a Deus, eu estou bem com Deus. E aí, o que acontece? Estou bem com Deus, estou bem, estou ótimo. Mas aí ela sai dali, daquele lugar. Ela sai daquele, né, da igreja, tudinho, daqui a pouco ela começa. A minha vida não presta, está faltando tudo dentro de casa. Ah, por que isso? Ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. Feito foi com o povo de Israel. O povo saiu do Egito, Moisés levou o povo até pelo deserto para chegar até a terra prometida. Né? Queria levar até a terra prometida. Mas aí quando chegou no caminho, faltou água, faltou alimento, mas o povo saiu da escravidão. Deus mostrou o seu poder lá no Egito, colocando as 10 pragas, mostrou para todos, não foi só para Faraó, mostrou para todos. E mesmo assim, saindo da terra do Egito, da escravidão que estavam, eles ainda começaram a murmurar. Talvez seja assim com você. Você está aí escravo, né? Escravo dos problemas, escravo da situação, escravo da ansiedade, da depressão, dos problemas familiares, dos seus pensamentos. Mas você simplesmente não quer dar acesso para Deus. É uma coisa que às vezes a pessoa diz assim, não quero não quero ter Jesus não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu não quero servir esse Deus. E aí você começa a reclamar de novo. Reclamar, 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 reclamar. Mas Deus quer abençoar você. Mas depende de você para receber a bênção. Depende de você para você sair da situação que você está. Não depende de Deus. Porque não é Deus que precisa de você. É você que precisa dele. Não é a água que precisa de você. É você que precisa beber água. Ou não é? Não é assim?
Entende o que eu quero dizer para você? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando para onde quer que você vá. Deus te protege. Deus te leva, né, por lugares, mas antes de você ir para aquele lugar, tem a sua vontade em querer fazer. Deus, ele não te empata de você dormir. Deus não te empata de você comer. Deus não te empata. Você é que tem desejo de fazer. Você é que tem vontade de beber água, você que tem vontade de comer, você que tem vontade de tomar um banho, é você que tem, não é Deus que dá isso, né, que faz isso por você. Não é. Quando a pessoa quer fazer o que é errado, não é Deus que dá vontade dela fazer errado, é você que quer fazer o erro. Quando o cara, né, quando o cara quer trair a mulher, porque Deus, né, Deus, Deus me perdoe, né? Deus perdoa sempre, mas é a sua vontade de querer trair a sua mulher ou vice-versa. É a vontade do ser humano, a vontade nossa terrena, mas cabe a gente escolher o que é reto. Basta a gente escolher o que vai nos fazer bem. Ora, se eu comer muito açúcar, eu vou ter uma diabetes no futuro. Se eu comer muito sal, né, eu vou ter uma pressão alta lá no futuro. Mas quem está escolhendo fazer isso? É Deus? Não, sou eu. Sou eu que estou escolhendo a comer muito açúcar, a comer muito sal. Então, se eu quero que Deus mude a minha vida, eu tenho que tomar atitude, gente. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Você é que tem que tomar a sua atitude. E dizer, não, o lugar que eu estou vai ser uma bênção, mas só vai ser uma bênção se eu, né, der acesso para Deus habitar dentro de mim. Se você estiver me entendendo o que eu quero dizer para você nessa manhã, você vai mudar a lógica do seu pensamento. A lógica. Porque você pode dizer assim, Ângela, eu estou na minha igreja há mais de 10 anos. Eu estou na minha igreja há mais de 15 anos, mais de 20 anos. Mas a minha vida continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Continua do mesmo jeito? Porque você nunca deu acesso para Deus entrar totalmente dentro de você. Porque você simplesmente está dentro da igreja e olhando para a vida dos outros e dizendo assim, fulano de tal foi abençoado e eu não fui. E você fica reclamando com Deus, só olhando para os outros. Porque fulano conseguiu comprar um carro e eu ainda estou com um carro de mão dentro de casa. Porque fulano de tal conseguiu arrumar a casa dela e a minha casa, a porta está caindo. Mas sabe por quê? Porque você está olhando demais para os outros. Esqueceu de buscar a Deus e dar acesso para Ele. Você não está tendo intimidade com Deus. Como é que você quer que a sua casa, feito Jacó, estava aqui, Deus falou com Jacó, que aonde ele está, todo ele e toda a sua descendência ia ser uma bênção. Para poder, né, toda a minha descendência, a minha casa, eu ser abençoado, eu preciso dar acesso a Deus. Eu preciso que Deus seja comigo, mas eu tenho que abrir a minha alma para Deus, eu tenho que deixar Deus habitar em mim. Eu tenho que deixar de fazer as coisas desse mundo. Porque, olha, gente, às vezes a gente tem pessoas que dizem assim, porque eu sou pastor, porque eu sou diaconisa, porque eu sou missionária. Mas é um bocado de gente cheia de hipocrisia, falando barbaridades, dizendo, apontando o dedo para o outro, dizendo que o outro que peca e ele não. Ele é santo. Porque eu tenho tudo e aquela pessoa ali, é assim, assim, assim. Ela começa a querer humilhar o outro só pelo fato de um cargo, só pelo fato dele estar, né, lá em cima. E não é para ser assim. É para todos serem acolhidos com amor. Amai aos outros como você se ama. Eu me amo, então vou amar o outro.
né? Com hipocrisia, você, na frente da pessoa, você, né? Trata bem, por trás você fica metendo a pau na pessoa. Desculpa até a minha ignorância de estar falando desse jeito. Mas como é que eu quero que todos sejam abençoados? O que adianta eu estar pregando sobre casamento, sobre pessoas que eu devo tratar bem a esposa, o marido, os filhos e tudo mais, se dentro de casa eu sou o Satanás? O que adianta? Eu tenho um Deus desse jeito, eu dei acesso para Deus dentro de mim? Não adianta, gente. Não adianta eu dizer assim, fulano vai pregar a palavra hoje. Olha, gente, eu vou falar um negócio aqui que eu ouvi, eu presenciei, tá? Eu presenciei essa conversa. Ia ter um culto na igreja, e aí escolheram um rapaz para ele pregar para todos ali, para pregar. Só que, o que acontece? O que acontece? No dia da pregação, antes do dia da pregação, faltando uns 2, 3 dias, esse rapaz, que ninguém sabia o outro lado da vida dele, né? Ele era ali na frente dos outros, ele é uma pessoa, né? Correta e tudo mais. Mas uma pessoa que trabalhava na casa de outra disse: ele tem um caso comigo. E ele era casado. E ele não tem só um caso comigo, ele tem um caso com fulana não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Como é que pode uma pessoa estar traindo sua família, que não traz só a mulher, chegar em cima do altar e falar de Deus, encher a boca para falar de Deus? Todo mundo pode falar de Deus, mas ele poderia perder a vida ali em cima do altar. Eu conheci um rapaz, foi muito lamentável isso. Ele fazia parte da mesma igreja que eu fazia, decidiu sair por rebeldia, né, por causa de roubo e tudo mais, e aí ele decidiu ir para outra denominação. Só que lá ele fez pior, fez pior. E no dia de uma pregação, que ele estava pregando sobre arrependimento, ali mesmo ele faleceu. Deu uma dor no peito dele e ele faleceu. Mas será que ele foi para Jesus? Será? Então, eu quero que vocês pensem, pare para meditar um pouquinho. Dentro da sua casa você é uma bênção? Dentro do seu trabalho você é uma bênção? Aonde você vai, quando você chega naquele lugar, né? As pessoas que ficam à sua volta veem você uma bênção? Porque Jacó, Deus determinou na vida de Jacó que estava com ele, que cuidaria dele, aonde quer que ele fosse, e que toda a sua descendência, todos aqueles que estavam à sua volta, ia ser uma bênção. Você quer isso de Deus? Então dê acesso para Deus. Olha para a sua vida, faça uma ressonância magnética com contraste em 3D em você. Poxa, Angela, você só está querendo apontar, né? Não estou apontando o erro de ninguém. Eu acho que cabe aí a cada um analisar a sua consciência. Se eu estou há muitos anos dentro da casa do Senhor, se eu estou há muitos anos dentro da casa de Deus, e eu, ao invés de buscar a Deus, para Deus ter acesso na minha vida, para eu ser abençoada, eu tenho que parar com essa coisa de estar dentro da igreja, porque fulano de tal, olha ali, ó. Olha como é que ela está, nem se enxerga. Para com isso, mulheres, para com isso, homens. Para de estar fofocando, de falando, maldizendo a vida do outro. Olha para você. Você quer que Deus abençoe sua vida? Você quer sair da ansiedade? Talvez tem gente aqui que está há muitos anos dentro da igreja e está com ansiedade, está com depressão. Quantos pastores, há pouco tempo atrás agora, uma missionária aqui em Pernambuco, tirou a própria vida. Porque na frente das pessoas era uma coisa, detrás dos bastidores era outra.
Era muita cobrança, era muita coisa. E aí dentro de casa ela não via aquilo que ela estava pregando fora, que o marido estava pregando fora. Que aí tem maridos que são líderes espirituais, né, entre aspas, que maltrata a mulher dentro de casa e quer pregar para as outras mulheres santidade. E não tem santidade nenhuma, maltrata a mulher dentro de casa. Ou a mulher lá fora, linda, maravilhosa, dentro de casa é toda destruída. E destrói tudo que se passa dentro de casa, bate no filho, faz barbaridades. O que adianta dizer que tem Deus, encher a boca, né? Para dizer que tem Deus, mas não tem santidade, não tem, né? Não tem nem um pouquinho de intimidade com Deus. Para eu poder encher a minha boca para dizer eu tenho Jesus, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter, aonde quer que eu vou, aonde quer que eu vá. Você vai para uma festa, você vai para um baile, lá nessa festa nem todo mundo é evangélico, e aí começam a tocar um forró e você está lá no meio do forró. Você não é crente? Né? Ah, lá está um funk, você foi para uma festa de empresa, né? Tá lá o funk virado num saco de batata e você lá balançando a mão, balançando o pé, todo mundo bebendo e você no meio da roda dos encarnecedores, né? Participando. Não estou aqui proibindo você de fazer nada disso, entendeu? Que tem casos que você precisa ir para uma reunião, que você precisa ir para algo de uma empresa e que depende de você para poder fechar o negócio. Mas aí te oferece uma taça de vinho, uma cerveja e você vai, pô, mas eu sou crente. Não, falou, mas ninguém está vendo. Mas Deus está vendo todas as coisas. Cadê a tua intimidade com Cristo? Tua intimidade foi pro chão. Tua intimidade foi pro chão. Bom dia, Ana Márcia. Ah, mas eu não sou crente, eu gosto de escutar a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir, eu gosto de participar, eu gosto de que você fala de Jesus, mas eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para igreja nenhuma, que nenhuma igreja é santa. A igreja somos nós. As 4 paredes, que são os nomes que tem por aí afora, você vai participar onde você se sente bem. Entendeu? Você é a igreja. Se não tiver você, não tem igreja. Ou você não sabia disso? Se não tiver pessoas, não tem igreja. Nomes são variados no mundo inteiro. Tem vários nomes. Tem várias pessoas ali que estão pregando a palavra. Mas depende de você. Qual é que você vai? Que você se sentir bem de ir. Entendeu? Porque é assim, gente, ó. Passar dos anos, a gente vai meditando, né? O quanto as pessoas querem fazer, às vezes, a palavra de Deus como negócio. Como negócio. Como se fosse uma empresa. E falar de Jesus não é empresa. É tanto que Jesus, quando entrou na porta do templo e viu lá os comerciantes, né, vendendo na porta, ele chutou todas as bancas e disse: a casa do Senhor é a casa de oração, não é de comércio. Entendeu? E aí, assim, você quer ir para um lugar que você se sinta bem? Então vai, mas não deixa de ir, porque isso vai avivar a tua alma também. A gente só passa 1 hora e meia aqui, a gente não fica o dia inteiro. Mas no dia que a gente não tiver, ou até mesmo durante a semana, não deixa de congregar, não deixa de buscar a Deus, mas aprenda uma coisa, parem de estar olhando ao seu redor. O seu objetivo de você estar buscando a Deus é somente a Deus. Entendeu? De você colocar a Deus acima de todas as coisas. Ah, mas a irmã veio falar mal da fulana de tal. Ah, porque o irmão tal veio falar de fulano de tal. Ah, porque fulano tirou fulano, cicrano da liderança da igreja, porque ele era um pregador
fiel, um pregador de Deus, um pregador pela fé. Gente, olha. Ai, Pai, me ajuda. Eu sei que o senhor está falando, mas você tem que falar. Uma certa vez, tinha um pregador na igreja. Pregava muito bonito, muito bonito. Só que a liderança mudou e colocou outro e disse: esse pastor aqui não vai poder mais pregar aqui. Ele ficou com raiva, para você ver a intenção do coração do ser humano. Se ele fosse uma pessoa totalmente de Deus e não tivesse colocando o altar dele como está ali de frente à igreja, ele ia aceitar e dizer assim: não, sim senhor. Quando surgir outra oportunidade eu voltarei. Mas ele ficou com raiva. E nessa raiva ele disseminou, é isso não, nem sei, intrigas dentro da igreja. E aí alguns que estavam ali começaram a falar mal do líder que entrou atual. E aí, hoje tem internet, né? Tem lá o verdinho. Fizeram um grupo para falar mal do servo do Senhor. Ah, mas ele está errado. Ah, mas ele não deveria ter feito isso. Aquele servo do Senhor, um homem de fé, pregava com fé. Mas você sabe o outro lado, por que Deus tirou? Às vezes Deus tira você de um lugar para outro, porque já sabia da intenção do seu coração. Lembra da mensagem que fala que Deus esquadrinha a alma e o coração? Deus sabe da intenção do coração de cada um de nós. Deus sabe. E através de uma atitude de tirar um de um lugar e colocar outro, aí já começou a formar a rebeldia, a discórdia. E aí o que foi que aconteceu? Esse pastor decidiu abrir outra igreja, em outro lugar. E aqueles que estavam, contra, o novo, foram para lá. Ah, mas ele lá é mais santo. Ninguém é santo nesse mundo. O único santo só foi Jesus Cristo. Então, medita, para pensar. Se você teve essa situação dentro da sua igreja e você começou a dizer assim: poxa, o pastor não deveria ter feito isso. Cuidado com aquilo que sai daqui da sua boca e aquilo que está aqui no seu pensamento. Se Deus trocou e colocou outra pessoa, amém. Dê glórias a Deus e ajude esse senhor, senhora, a aumentar, ganhar mais almas para o reino de Deus. Ao invés de você ficar disseminando intrigas, brigas, que aí o que acontece? Tudo que eu planto, eu vou colher. Tudo que eu lanço a semente na terra, futuramente eu vou colher o fruto. Então a gente não pode ficar se misturando com pequenas coisas que não vai dar nenhum fruto na nossa vida. Bom dia, Kate. Entendeu agora? Então, gente, olha, eu sei que a palavra hoje foi muito forte. E talvez tenha mexido na ferida de muita gente. E aí eu digo para você que não é fácil. Não é fácil, às vezes, a gente está aqui falando as coisas, porque tem muita gente que escuta, e tem pessoas que não aceitam, mesmo escutando essa mensagem. E tem gente que depois sai e não quer voltar mais para nos ouvir, porque acha que a gente está machucando ela, através da palavra. E eu até peço perdão se você está se sentindo machucado ou até magoado com as palavras que foram ditas. Mas eu estou falando algo que eu já vivi na minha vida de experiência. Já aconteceu de eu estar envolvida assim no meio de pessoas que falavam mal de um, de outro. Depois eu parei para pensar, isso não está agregando na minha vida bênção. Isso está agregando na minha vida maldição. E eu não quero passar para vocês algo que venha amaldiçoar a vida de vocês. Se você quer que Deus seja com você
né? Cuide de você para onde quer que você for. Então, dê acesso a Deus dentro do seu coração. E se você estava afastado, volte. Se você faz muito tempo que você, mesmo indo para a igreja todo dia, e você estava se sentindo afastado, volte enquanto há tempo. Porque às vezes a pessoa está muito tempo dentro da igreja e está afastada de Jesus. Ela só está ali, mas é só ela. Ela está ali, mas é como se não tivesse. O pensamento dela está longe, está distante, né? Está com intrigas dentro dela, mágoas, ressentimentos, palavras que ela recebeu de alguém dentro da igreja, fora da igreja. Então, ela está dentro do templo, mas está distante de Deus. E estar distante de Deus, você não pode ficar. Você tem que estar perto de Deus, porque Deus está perto de você. Entendeu? Deus está muito perto de você. O Senhor Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Pedro teve medo. Pedro teve dúvida. Dúvida dentro ali junto com Jesus. Você deve estar aí cheio de dúvidas. Ah, por que está acontecendo isso comigo dentro da igreja? Todas as vezes quando eu vou para a casa de uma irmã para conversar, às vezes ela fala isso. Às vezes ela fala isso. Ela diz assim, por que acontece isso dentro da igreja? Ah, porque a irmã fulana fez isso, porque a irmã fulana fez aquilo, irmã fulana saiu desse, me tiraram desse cargo e botaram a irmã fulana, mas minha irmã fulana não tem condições. Eu disse, para. Eu disse a ela, pare de falar das irmãs que estão ali de frente ao trabalho. Deus colocou elas ali. Se Deus tirou você é porque havia necessidade. Você tem que parar com essa coisa de estar falando mal de A, de B e de C. Mas antes, você tem que parar. Mas ela não aceita, infelizmente. Aí eu me calo. Não adianta a gente querer, né? Insistir demais. Que é o querer da pessoa, gente. É o seu querer. É o seu querer mudar, é o seu querer ser abençoado, é o seu querer. Não é o querer de Deus. Deus já deu já a bênção a você. Deus já deu o propósito dele na sua vida. Agora basta você decidir isso. Decida você. Se você quer continuar com a vida do jeito que você está, com os seus maus olhos e os seus maus pensamentos, ou se você quer mudar de vida. Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério. Eu não estou falando algo que venha te deixar para baixo, não. Eu estou falando algo muito sério aqui. Está entendendo? Cuidado com esses seus maus pensamentos. Esses seus olhos maldosos contra os outros. Cada pessoa está ali porque ela está querendo algo de Deus também. Entendeu? Está entendendo? Então, você que está aqui, preste atenção no que eu vou dizer para você. Busquem a Deus e parem de estar olhando as coisas que estão à sua volta. Você tem que dar acesso para Deus dentro de você. Tem que ser a primeira coisa que você tem que pensar. Porque você dando acesso a Deus totalmente na tua vida, Ele vai cuidar de você, né? Ele vai estar com você. Está escrito aqui no versículo 15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Aonde quer que eu vá, Deus está dizendo para você. Então, dê acesso para esse Deus. Entendeu? Porque, olha, com certeza, a partir do momento que você mudar o seu pensamento em relação. Porque, olha, o ser humano ele é falho. O ser humano é cheio de pecado. O ser humano fala coisas que vêm dentro dele, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, aquilo que está dentro do homem, às vezes o homem já tem a maldade instalada dentro dele. Então, essa maldade ele quer lançar para outras pessoas. Então, você não tem que guardar a maldade dos outros.
Entendeu? Você não tem que guardar. Você tem que sim guardar a promessa que Deus está dizendo através do homem ou da mulher de Deus que está ali na frente pregando. Então você guarda essa promessa para te abençoar. Amém? Para te abençoar. Então, não é que Deus vai, não é que Deus quiser vai me abençoar. Não, Deus quer, Deus tem um propósito, Deus tem coisas grandes para dar para você. Mas eu só recebo essas bênçãos grandes, né? Mais de uma vez, né, Teresa? Eu só recebo coisas grandes se eu de fato, verdadeiramente parar de olhar em volta. Eu vou olhar para Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu vou meditar na palavra de Deus que vai me libertar, né? Isso, isso vai mudar. Aqui, ó, e aqui. Eu tô até falha, vice Tereza, de estar colocando lá. Tem algumas lives que eu nem coloquei ainda. Não tive tempo, misericórdia, Jesus me abençoa, Pai. Tem que ter. Mas olha, gente, faz isso. Faz isso. Amém? Quem me entendeu, diga amém.